Se você está procurando uma televisão de resolução 4K que entrega um bom custo-benefício, você caiu no vídeo certo, pois hoje a gente vai estar comparando duas televisões que prometem justamente isso, entregar um ótimo custo-benefício para a gente. E a comparação vai ser entre a televisão Q80C da Samsung, televisão essa que está aqui atrás de mim, contra a televisão da TCL modelo C645, e a gente já vai começar essa comparação falando diretamente sobre a qualidade de imagem. Em relação à qualidade visual, primeiramente é importante que vocês saibam qual foi aqui a configuração de imagem que a gente usou nas duas televisões. E sobre essa questão, eu gostaria de começar falando aqui sobre a televisão Q80C da Samsung, pois geralmente aqui no canal, quando eu realizo testes com as televisões da Samsung, pelo menos nos últimos vídeos, eu sempre tento priorizar o modo filme das televisões, pois o modo filme tenta entregar pra gente cores mais naturais e cores mais precisas se comparado ao modo padrão, que muitas vezes deixa as cores muito saturadas e com excesso de branco também na cena. Inclusive, nesse momento, vocês estão vendo aí uma transição entre o modo filme e o modo padrão, que eu acho importante de mostrar para vocês, pois apesar de eu tentar priorizar o modo filme, eu sei que muitas pessoas não curtem tanto assim, então ao mesmo tempo que eu tento priorizar o modo filme, eu também mostro algumas cenas no modo padrão, como vocês estão visualizando agora, e realmente dá para ver aquela questão, o modo filme entrega pra gente cores que são um pouco mais naturais, com excesso de saturação bem reduzido, o que deixa a cor ali mais realista e também tira aquele excesso de branco que muitas vezes o modo padrão das televisões da Samsung entregam pra gente. Só que existe um detalhe importante em relação a essa questão envolvendo a TV Q80C, que é o seguinte: trocar entre o modo padrão e o modo filme geralmente funcionava muito bem, como vocês viram naquelas imagens que a gente separou para vocês. No entanto, quando eu estava realizando testes em filmes e séries que foram ali projetadas para serem rodadas em Dolby Vision, nem o modo padrão e nem o modo filme da televisão Q80C estava me agradando durante os testes. E o curioso sobre essa questão é que a televisão Q80C nem tem suporte para Dolby Vision. No entanto, durante os testes, quase sempre era nesse tipo de conteúdo que nem o modo filme e nem o modo padrão me agradava muito. E para essa questão ficar mais ilustrativa para vocês, a gente vai mostrar 3 imagens em conteúdos que estavam rodando em Dolby Vision, e lembrando que diferente da Q80C, que não tem suporte para Dolby Vision, a televisão da TCL possui suporte a isso. Nessa primeira imagem que vocês já estão visualizando, a gente pode notar que a televisão Q80C, estando no modo padrão, entrega pra gente uma imagem que é exageradamente esbranquiçada. A gente consegue perceber isso olhando para o rosto da moça, como na televisão da Samsung, realmente está exageradamente branco, a parede de fundo ali atrás também está com branco exagerado, então nessa imagem as cores da TV da TCL me agradaram mais. E nessa cena agora vocês vão ver a transição para o modo filme. E reparem que quando eu coloco a televisão da Samsung no modo filme nessa cena, a tela fica extremamente esverdeada, fazendo com que nessa cena, por exemplo, eu não gostasse nem do modo filme, nem do modo padrão, como eu já tinha comentado anteriormente. Agora, nesse outro exemplo, a gente pode ver uma outra imagem onde a gente consegue ver exatamente a mesma questão. A televisão da Samsung no modo padrão entrega uma imagem que é um pouco mais esbranquiçada, enquanto a televisão da TCL entrega ali pra gente um resultado mais consistente em relação às cores. E quando eu troco para o modo filme, mais uma vez a televisão da Samsung fica exageradamente verde. E mais uma vez, eu não gostei aqui nem do modo filme, nem do modo padrão na TV Q80C. E nessa terceira imagem que vocês estão visualizando agora, a gente pode ver a mesma coisa. Se bem que nessa imagem em questão, eu até acho que o modo padrão da TV da Samsung está fazendo um trabalho até que ok. No entanto, quando eu altero para o modo filme, mais uma vez a gente consegue visualizar aquela questão da imagem ficar esverdeada. E levando em consideração que nesse tipo de conteúdo, nenhum dos dois modos me agradou, eu fui obrigado durante os testes a fazer algumas configurações diferentes, que essas que eu vou passar agora aqui para vocês. Então a configuração que eu usei na televisão da Samsung enquanto eu assistia conteúdos em Dolby Vision foi o seguinte: primeiramente eu deixei a televisão no modo filme, na sequência eu fui na opção espaço de cores e coloquei em nativo, pois isso ajudou muitíssimo a tirar aquele excesso de verde, como vocês podem observar através desse exemplo que vocês estão visualizando agora. Depois eu fui em matiz e coloquei ali em 1 ou em 2, vocês podem fazer ali o teste, ver qual vocês preferem, e depois eu coloquei a cor de 25 para 27.
E agora na tela vocês podem ver uma transição entre o modo filme e o modo filme alterado, que é com essa calibração que eu acabei de passar para vocês. E eu não sei vocês, mas eu pessoalmente achei bem melhor depois da minha mudança, pois tirou aquele excesso de verde na imagem e fez com que as cores ali, no aspecto geral, me agradassem muito mais. Só que existe um detalhe importante, pessoal. Como eu comentei aqui para vocês, essa imagem que eu não gostei tanto assim na televisão da Samsung foi quase sempre em conteúdos que foram projetados para rodar em Dolby Vision. Então eu só recomendo fazer essa calibração que eu acabei de recomendar se vocês de fato tiverem assistindo conteúdos que foram projetados para rodar dessa forma. Se vocês estiverem assistindo outros tipos de conteúdo que está rodando em HDR normal, ou se você está usando a televisão ali em canais de TV aberta, por exemplo, vocês não precisam fazer essa alteração. Nesses outros conteúdos, se vocês utilizarem o modo filme normal, você já vai ter uma qualidade legal ali na imagem, ou mesmo no modo padrão original da televisão, você também vai ter um resultado legal, desde que você goste, obviamente, de cores um pouco mais saturadas, porque o modo padrão da Samsung geralmente entrega cores mais exageradas. E sobre essa questão de ficar mexendo nas configurações de imagem, eu sei que muitas pessoas podem achar esse detalhe meio chato e eu concordo, eu também acho, só que vale a pena mencionar que talvez a gente aqui no canal tenha dado o azar e tenha comprado uma Q80C que no modo filme tenha vindo mal calibrada e por isso naquelas cenas ela ficava excessivamente esverdeada. Então talvez tenha sido um azar aqui do nosso canal que talvez não aconteça com vocês. De qualquer forma, como está acontecendo com a unidade que a gente comprou, a gente está mencionando aqui nesse vídeo para vocês. Falando agora em relação à televisão da TCL C645, a única alteração que eu fiz enquanto eu assistia conteúdos em Dolby Vision foi diminuir o nível de preto de 50 para 45. E eu fiz essa alteração, pois assistindo conteúdos em Dolby Vision, em alguns momentos eu sentia que a televisão da TCL tinha um nível de preto que poderia ser mais preto, sabe? Então eu senti a necessidade de fazer essa alteração, diminuindo de 50 para 45. E quando o conteúdo não estava em Dolby Vision, nesse caso eu deixei a televisão da TCL no modo filme normal. Inclusive, pessoal, a partir desse momento, eu recomendo fortemente que vocês aumentem o brilho da tela que vocês estão usando para assistir esse vídeo, pois assim vai ficar mais fácil de vocês identificarem a diferença entre a qualidade de imagem das duas televisões, especialmente quando a gente estiver se referindo aqui ao nível de preto das duas TVs, pois dessa forma vocês vão ter uma precisão melhor em relação à qualidade de imagem de ambas as TVs aqui do vídeo. Mas enfim, pessoal, agora que a gente já sabe qual foi as duas configurações de imagem que a gente usou nas duas televisões, qual entrega pra gente a melhor qualidade de imagem. Mas antes de continuar, pessoal, apenas lembrando, se vocês estão gostando do vídeo, não esqueçam de dar gostei aqui embaixo. Esse tipo de conteúdo dá muitíssimo trabalho para fazer, então o apoio de vocês é extremamente importante. E lembrando, pessoal, se vocês estão pensando em comprar uma televisão, não querem desperdiçar dinheiro, aqui vai uma super dica para vocês. Aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, e diariamente lá a gente coloca ofertas de vários produtos, especialmente de televisões, então sempre que aparece uma TV com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, a gente sempre avisa para vocês e é de graça para entrar e participar, então estamos aguardando vocês lá. Mas então, pessoal, depois de mexer nas configurações de imagem como a gente mostrou para vocês, qual dessas duas televisões possui a melhor qualidade de imagem? E sobre essa questão, vamos começar aqui comparando as cores das duas televisões. E em relação a essa questão, primeiramente é bom lembrar que as duas televisões estão utilizando a tecnologia QLED, que é uma tecnologia que permite que essas televisões consigam entregar para a gente um número maior de cores na tela se comparado a televisões mais básicas que não possuem essa tecnologia. No entanto, apesar das duas televisões entregarem a tecnologia QLED para a gente, as duas televisões entregavam cores que eram bem diferentes em alguns momentos, como por exemplo nessas imagens que a gente está passando aqui no decorrer desse vídeo. E uma coisa que eu reparei sobre as cores, por exemplo, é que a TV da TCL tinha tendência de puxar para um tom mais rosado, e isso ficava mais fácil de ser notado quando a gente olhava ali para o rosto das pessoas, onde realmente dava para ver que a televisão da TCL puxava para um padrão um pouco mais rosado, se comparado com a televisão da Samsung, que puxavam para um padrão de cor mais quente, fazendo com que a televisão da Samsung, pelo menos do meu ponto de vista, tivesse um padrão de cor mais cinematográfico, vou colocar dessa forma. No entanto, eu tenho certeza que olhando para essas imagens, vão ter pessoas que vão preferir o padrão de cor da TV da Samsung, mas também tenho certeza que vão ter algumas pessoas que vão preferir também aí
as cores da TV da TCL. E sobre todas essas imagens que a gente está mostrando para vocês, acho que é importante mencionar que a temperatura da cor nas duas televisões estão na mais quente possível. No entanto, se você não gosta dessa temperatura mais quente, tanto na TV da Samsung quanto na televisão da TCL, vocês conseguem reduzir essa questão. No entanto, ainda falando sobre a qualidade de imagem, existem várias outras características importantes a serem analisadas, além dessa questão das cores que a gente acabou de ver. A televisão da Samsung, por exemplo, possui uma tecnologia extra que não está presente na televisão da TCL, que é a tecnologia de escurecimento local, que permite que a televisão Q80C consiga controlar algumas zonas de iluminação de forma mais independente, e isso faz com que a televisão da Samsung consiga entregar para a gente um nível de preto mais aprimorado, que também ajuda bastante no contraste a depender da imagem. E essas imagens que vocês estão vendo agora são muito boas para vocês verem a diferença do nível de preto entre as duas televisões. Reparem como a TV da Samsung realmente consegue mostrar para a gente um nível de preto mais profundo se comparado à televisão da TCL, que puxa para um nível de preto mais acinzentado, como eu já tinha comentado anteriormente, inclusive. E esse nível de preto mais acinzentado na televisão da TCL geralmente acontecia um pouco mais em conteúdos que estavam rodando em Dolby Vision. E lembrando que, como eu já tinha mencionado anteriormente, eu já tinha abaixado o nível de preto da televisão da TCL de 50 para 45 para melhorar essa questão. E eu sei que algumas pessoas até podem se perguntar, poxa vida, será que não é só abaixar mais o nível de preto para ficar mais parecido com a televisão da Samsung? Então, pessoal, infelizmente não é isso que acontece, pois à medida que a gente vai abaixando o nível de preto, a qualidade de imagem da televisão da TCL não fica muito legal, como vocês estão observando através desse exemplo. Então eu recomendo que vocês abaixem o nível de preto ali realmente só para 45, ou então ali, se vocês quiserem forçar, dá para deixar até no 40. Só que menos que isso já vai prejudicando bastante a qualidade de imagem, mas enfim, de qualquer forma essas imagens são legais para a gente mostrar para vocês, pois fica nítido que o recurso de escurecimento local realmente faz diferença e é um ponto positivo para a TV Q80C da Samsung. Só que existe um detalhe importante aqui sobre o nível de preto da televisão da Samsung, pois apesar dele conseguir ser melhor se comparado à televisão da TCL, é importante deixar bem claro aqui nesse vídeo que ele ainda assim está longe de ser perfeito. E eu digo isso para vocês, pois a depender da cena que a gente estava testando na televisão Q80C, a gente conseguia ver um efeito blooming até que fácil de ver em algumas imagens. E para quem não conhece, o efeito blooming é uma espécie de clareado, uma espécie de contorno de luz que acontece em volta de objetos mais brilhantes em cenas de fundo escuro, e é um efeito que geralmente dá para visualizar com mais intensidade quando a gente está observando a televisão de um ângulo mais lateral. No entanto, também dá para visualizar quando a gente está acessando a televisão, ou no caso, enxergando a televisão de frente, a depender da cena ali que a gente está assistindo. E essa cena que vocês estão vendo agora é bem legal para ilustrar essa questão do efeito blooming. Reparem como a Q80C nessa imagem está entregando para a gente um nível de preto bem legal. No entanto, quando eu chamo o menu do Netflix, reparem como as bordas da TV, elas acendem, mostrando ali que realmente em algumas situações vocês vão conseguir visualizar o efeito blooming, mesmo vendo a televisão de frente, efeito esse que não acontece ali na televisão da TCL. E um outro exemplo de efeito blooming é esse que vocês estão visualizando agora. Nessa imagem vocês conseguem ver mais uma vez que a Q80C manda bem no nível de preto. No entanto, quando eu chamo o menu inferior, a gente consegue visualizar novamente ali o efeito blooming aparecendo na TV da Samsung. E se essa questão do efeito blooming for uma questão que preocupa vocês, eu recomendo que nesse caso depois vocês deem uma olhadinha no vídeo análise que a gente fez da Q80C, pois no vídeo análise lá a gente deu algumas dicas de como vocês podem estar reduzindo o efeito blooming, e caso você ainda não tenha assistido esse vídeo, a gente vai deixar o link aqui embaixo no campo da descrição. E sobre essa questão do nível de preto, ainda existem mais alguns detalhes importantes que a gente precisa mencionar aqui nesse vídeo para vocês. Como a gente viu no vídeo até agora, realmente a TV da Samsung consegue entregar pra gente um nível de preto que é mais preto. No entanto, em várias cenas que a gente testou, a televisão da Samsung, para entregar esse nível de preto mais preto, às vezes escurecia em excesso regiões de sombra. Então, nessa imagem que vocês estão visualizando agora, por exemplo, reparem como a TV da TCL consegue entregar para a gente uma imagem mais clara, uma imagem que dá para observar mais detalhes
se comparado à televisão da Samsung, que para entregar esse bom nível de preto, acaba exagerando ali no escurecimento de algumas regiões de sombra, criando essa diferença que vocês conseguem observar nessa imagem agora. Só que agora vem um ponto importante sobre essa mesma questão, pois como a gente acabou de ver, a televisão da Samsung realmente escurece às vezes um pouco a mais do que devia essas regiões de sombras. No entanto, a televisão da TCL faz justamente o oposto. A TV da TCL pega essas regiões de sombras e deixa exageradamente clareadas, algo que acaba impactando na imagem, gerando alguns efeitos colaterais a depender das imagens que a gente estava testando, e é sobre esses efeitos colaterais que a gente vai ver agora. O primeiro efeito colateral a gente pode observar nessas imagens que a gente está visualizando agora. Reparem que essas cenas são cenas super escuras, e por mais que a gente consiga observar mais detalhes na televisão da TCL pelo fato dela estar mais clara, a gente consegue ver que a televisão da TCL, para conseguir entregar essa imagem mais clara, ela sacrificou muito a qualidade das cores originais. Reparem que a televisão da TCL, em várias cenas escuras, acaba puxando para um padrão de cor mais azulado ou roxeado, diferente da televisão da Samsung, que nessas imagens consegue entregar para a gente um padrão de cor bem mais natural, bem mais real, que parece se encaixar mais na cena se comparado à televisão da TCL, que acaba entregando uma imagem que, apesar da gente conseguir enxergar mais detalhes, acaba tendo uma tonalidade menos natural se comparado à TV da Samsung. Um outro efeito colateral que eu percebi é que, ao exagerar nessas regiões de sombras, a televisão da TCL, a depender da cena, gerava uma espécie de efeito granulado na imagem. Nessa imagem do jarro que a gente está vendo agora, reparem que mais uma vez a televisão da TCL entrega para a gente uma imagem mais clara, no entanto é uma imagem mais granulada se comparado à televisão da Samsung. E um outro exemplo legal é essa imagem que vocês estão visualizando agora. E eu sei que num primeiro momento, talvez a maioria das pessoas até prefiram nessa imagem a televisão da TCL, porque afinal de contas ela está entregando ali uma imagem mais clara pra gente. No entanto, se a gente for observar mais aproximadamente a televisão da TCL, a gente vai ver que algumas regiões estão meio granuladas ali, com um preto meio estranho, como vocês conseguem visualizar através dessas imagens quando a gente chega mais próximo da tela das duas televisões. Ainda falando sobre efeitos colaterais em relação a essa mesma questão, uma outra coisa que eu reparei é que a televisão da TCL, ao exagerar no clareado dessas regiões de sombras, às vezes fazia com que a imagem ficasse com um aspecto mais esfumaçado se comparado à televisão da Samsung, que em alguns momentos parecia ter uma imagem bem mais definida, como vocês conseguem observar através desses exemplos. Falando ainda sobre a qualidade de imagem, ainda tem mais algumas questões importantes de serem mencionadas aqui no vídeo, como por exemplo o seguinte: durante os meus testes com a televisão da TCL, quando eu estava testando conteúdos que rodavam em Dolby Vision, eu percebia que a televisão da TCL em alguns momentos sofria de uma oscilação de brilho, como por exemplo nessas imagens que vocês estão visualizando agora. Era uma oscilação bem sutil que acontecia ali no intervalo de 1 segundo, então o brilho aumentava e no segundo seguinte já baixava, e era um detalhe pequeno que talvez a maioria das pessoas não percebam. No entanto, se você for um usuário mais atento, talvez seja uma questão aí que te incomode um pouco. Falando agora em relação ao ângulo de visão, aqui a vantagem é da televisão da Samsung, o que já era de se esperar. Afinal de contas, ela entrega pra gente um painel ADS que geralmente manda melhor no ângulo de visão. Então, à medida que a gente vai assistindo a televisão mais de lado, a TV da Samsung consegue preservar mais as cores se comparado à televisão da TCL, que entrega pra gente um painel do tipo VA, que vai deixando as cores um pouco mais esbranquiçadas à medida que a gente vai enxergando de um ângulo mais lateral. Mas levando em conta que a TV da TCL se trata de um painel VA, eu até diria que ela faz um trabalho bem competente. De qualquer forma, aqui nesse ponto é vantagem para a TV Q80C da Samsung. E encerrando agora aqui essa parte sobre a qualidade visual, sempre vale a pena lembrar que a televisão da TCL entrega pra gente tanto suporte para Dolby Vision quanto para HDR10 Plus, diferente da televisão da Samsung, que dá suporte apenas para HDR10 Plus. Falando agora sobre a qualidade sonora, aqui a televisão da TCL entrega pra gente uma potência de 20 watts, enquanto a televisão da Samsung entrega uma potência maior de 40. E as duas televisões possuem suporte para
Dolby Atmos. E na prática, testando o som das duas televisões, uma no lado da outra, a minha preferência com certeza foi em relação à TV Q80C da Samsung. A TV da TCL até consegue entregar um som que era mais alto, no entanto era um som menos equilibrado, e à medida que eu aumentava o volume da TV da TCL, era aquele som mais estridente, sabe? Não era aquele som confortável de ouvir. Já a televisão da Samsung aqui atrás de mim era um som de melhor qualidade, com mais graves, e era um som mais confortável de escutar, sabe? Então, em relação ao som, sem sombras de dúvidas aqui, eu dou a vantagem para a TV da Samsung. Sobre o sistema operacional, aqui a televisão da TCL utiliza o Google TV e a televisão da Samsung utiliza o sistema Tizen, e em termos de aplicativos, as duas TVs são bem completas. No entanto, se fosse para escolher uma televisão aqui, eu ficaria com a TV da Samsung, pois ela apresentou uma melhor fluidez durante os testes, então acabou me dando mais confiança se comparado à televisão da TCL, que em alguns momentos tinha momentos ali de mais lentidão. E sobre as conectividades das duas televisões, elas estão aparecendo na tela agora para vocês darem uma olhada, e as duas televisões possuem suporte para Wi-Fi Dual Band, HDMI e ARC, Bluetooth, e as duas televisões também possuem suportes para assistentes de voz. E falando sobre o controle remoto das duas TVs, aqui elas são bem diferentes. A televisão da Samsung aposta em um controle menorzinho, com poucos botões e que funciona sem a utilização de pilhas. Então, para carregar o controle, é só deixar a parte de trás dele aqui virado para o sol, ou então para sua lâmpada de casa, a luz que bate aqui também já carrega automaticamente, ou se vocês preferirem, é só conectar via cabo USB, que também dá para carregar o controle da televisão da Samsung. Já a TV da TCL vai no caminho oposto. Tem um controle maior, com mais botões e que funciona apenas com a utilização de pilhas. E o que falar agora em relação à experiência com jogos de videogames? Em relação à experiência com games, eu pessoalmente tive a preferência pela televisão da Samsung, pois ela entrega pra gente uma taxa de atualização de 120 Hz com 4 portas HDMI 2.1, ou seja, a gente consegue jogar 4K a 120 quadros por segundo ao mesmo tempo, algo que não é possível na TV da TCL. A televisão da TCL até entrega uma taxa de atualização de 120 Hz, mas ela só entrega essa taxa de atualização maior quando a gente ativa um modo chamado de DLG no menu da televisão. E quando a gente ativa essa opção, a resolução da televisão da TCL cai de 4K para 2K, ou seja, na prática ali as duas televisões acabam conseguindo atingir os 120 Hz na taxa de atualização, mas a televisão da Samsung consegue fazer isso mantendo a resolução 4K, enquanto a televisão da TCL precisa baixar para 2K para atingir essa atualização aí, essa taxa de atualização de 120 Hz. E também vale a pena comentar que essa taxa de atualização de 120 Hz na TV da TCL, até onde a gente pesquisou, só está disponível nos tamanhos de 55 polegadas em diante. E sobre a experiência com games, também vale a pena comentar que as duas televisões possuem suporte para VRR. E ainda sobre a experiência com jogos de videogames, eu queria comentar rapidamente o que eu achei da qualidade de imagem, porque em relação a isso, testando as duas televisões utilizando o modo de imagem padrão, eu tive uma preferência maior pelas imagens da televisão da TCL. A TV da TCL entregava pra gente cores que se destacavam mais e ao mesmo tempo eram menos exageradas e conseguiam ser mais naturais. Então, utilizando o modo padrão, eu pessoalmente preferia as cores da TV da TCL. Inclusive, nesse momento, vocês estão vendo uma imagem onde as duas televisões estão no modo padrão. E percebam como a televisão da Samsung nessa cena entrega pra gente um verde que é mais exagerado, mais saturado, menos natural. E também reparem no piso ali onde a nossa personagem está pisando, que ele é mais esbranquiçado, bem diferente da televisão da TCL, que parece entregar um resultado bem mais consistente. Então, no caso da televisão da Samsung, mais uma vez eu fui obrigado a mexer nas configurações de imagem para chegar no resultado que me agradava mais. E como vocês conseguem ver através desse exemplo, depois que a gente mexe na configuração, depois que a gente altera a configuração da TV da Samsung, aí sim a gente consegue um resultado mais consistente e bem mais parecido se comparado à televisão da TCL. E aqui embaixo no campo da descrição eu vou deixar a configuração de imagem que eu utilizei durante os testes com jogos de videogames no caso da televisão Q80C da Samsung.
E pessoal, já ia esquecendo de comentar, mas a TV da Samsung possui um outro diferencial para os jogadores, pois ela já possui suporte oficial para o aplicativo do Xbox. Ou seja, vocês conseguem jogar jogos de Xbox de nova geração sem ter a necessidade de precisar de um console físico, fazendo tudo via internet. E esse é um aplicativo que no momento que eu estou gravando esse vídeo só está disponível nas televisões da Samsung e não está presente na televisão da TCL. Só vale a pena comentar e lembrar aqui que para vocês acessarem a biblioteca de jogos, vocês precisam estar assinando uma assinatura aí separadamente. Mas e agora, pessoal? Depois que a gente viu esse monte de coisas, qual televisão vale mais a pena comprar? Qual televisão eu estaria comprando? Mas antes de dar a resposta, pessoal, apenas lembrando, se vocês estão gostando do vídeo, não esqueçam de dar gostei. Estou até ficando rouco aqui, a minha voz está se esgotando, então o apoio de vocês é extremamente importante. E lembrando mais uma vez, se vocês não querem desperdiçar dinheiro, não esqueçam de entrar no nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. O link vai estar aqui embaixo e diariamente de lá a gente coloca ofertas de vários produtos, especialmente de televisões, já é de graça para entrar e participar. Então o link vai estar aqui embaixo, aguardamos vocês lá. Mas então vamos lá, qual é a melhor televisão? Qual TV eu compraria? Assim, pessoal, testando as duas televisões, uma no lado da outra, pelo menos para mim ficou bem evidente que nenhuma dessas televisões são perfeitas. As duas televisões poderiam sim ser melhores, mas enfim, entre as duas televisões, se fosse eu escolhendo uma, eu iria optar pela televisão da Samsung, pessoal. Eu escolheria a televisão Q80C pelos seguintes motivos. Primeiramente, ela tem o diferencial de ter o recurso de escurecimento local, que faz com que ela tenha uma vantagem bem grande no nível de preto. Tudo bem que, como a gente viu aqui nesse vídeo, ainda está longe de ser perfeito, no entanto, ainda assim eu acredito que o recurso de escurecimento local é sim bem-vindo e é um diferencial legal aqui para a televisão Q80C da Samsung. Além disso, ainda em termos de qualidade de imagem, a TV da TCL tinha aquela questão de oscilar o brilho em conteúdos em Dolby Vision, algo que não acontece na Q80C, então aqui eu já daria mais um pontinho para ela. Também tem o fato da Q80C ter um melhor ângulo de visão, seria uma outra vantagem. Em termos de qualidade sonora, agora a televisão da Samsung também me agradou mais. Em termos de velocidade de sistema operacional, a televisão da Samsung me passou mais confiança. Quando a gente parte para áreas de jogos de videogames, né, quando a gente fala aqui da experiência com games, mais uma vez a televisão da Samsung traz mais diferenciais, entregando uma taxa de atualização de 120 Hz rodando a 4K ao mesmo tempo, algo que não está disponível na televisão da TCL. Então, por conta de todos esses diferenciais, eu particularmente escolheria a TV da Samsung. No entanto, isso não significa que vocês devam descartar a televisão C645 da TCL, pois ela também entrega as suas vantagens. Por exemplo, pessoal, se eu fosse comparar aqui apenas as cores das duas televisões e eu utilizasse apenas o modo de imagem padrão, aqui sem dúvidas a minha preferência seria pela televisão da TCL. A gente viu claramente lá que durante a reprodução de conteúdos que dão suporte à Dolby Vision, a televisão da TCL entregava cores que eram mais consistentes. A mesma coisa valeu ali para a experiência com jogos de videogames. Então, comparando as cores das duas televisões utilizando o modo padrão, a televisão da TCL me agradou mais. Então, se você é o tipo de pessoa que não gosta de ficar mexendo nas configurações de imagens, talvez nesse caso a televisão da TCL talvez seja o mais indicado, porque pelo menos comparando aqui as duas unidades que a gente testou, a televisão da TCL veio mais bem calibrada em relação a essa questão de cores. Tudo bem que mexendo nas configurações da Samsung dá para ter um confronto mais equilibrado, mas se você não gosta de mexer em configurações, baseado nos nossos testes, a televisão da TCL nesse sentido teria já um ponto positivo. Uma outra coisa que vale a pena considerar também é o seguinte, pessoal, quando a gente mexia nas configurações da Samsung para melhorar as cores, e quando a gente fazia isso em conteúdos especialmente que estavam rodando em Dolby Vision, e lembrando, pessoal, mais uma vez, a TV da Samsung não roda em Dolby Vision, no entanto, era nesses conteúdos em específicos que eu achei que ela poderia se sair melhor. Mas enfim, continuando, quando eu estava testando a televisão da Samsung em conteúdos em Dolby Vision e fazia aquela calibração que eu recomendei anteriormente para vocês, nesse momento a televisão da Samsung perdia bastante brilho. Então, se vocês forem usar essas televisões em um local mais iluminado e ao mesmo tempo vocês vão assistir a conteúdos que rodam em Dolby Vision, nesse caso
caso em particular, talvez a TV da TCL também tenha uma vantagem, porque ela vai entregar uma imagem que é mais clara, sem comprometer muito as cores. Então vai acabar sendo mais fácil de vocês enxergarem, se comparado à televisão da Samsung, que vocês precisam sacrificar o brilho para melhorar as cores. Então esse também poderia ser um ponto de vantagem a favor da TCL. E uma outra questão que a gente pode aqui levar em consideração é a diferença de preço entre as duas televisões, e essa é uma questão que pode variar muito a depender do momento que você está assistindo a esse vídeo. No entanto, a televisão da TCL é para ser uma televisão mais barata. Então, se ela estiver muito mais barata, se comparado à televisão da Samsung, a depender do que você estiver buscando, talvez a televisão da TCL faça mais sentido para você. Agora, se o preço estiver muito equilibrado, eu pessoalmente preferiria ir na televisão da Samsung pelos motivos que eu mencionei aqui no decorrer desse vídeo. No entanto, agora vai de cada um avaliar os detalhes, os pontos positivos, pontos negativos que a gente trouxe aqui em relação às duas televisões, para cada um fazer aí a sua própria escolha. Mas enfim, pessoal, esperamos aí que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu demais a todo mundo que chegou até o final. Eu sei, o vídeo ficou grande, por isso mesmo valeu a todo mundo que chegou até esse finalzinho. Contamos demais aí com o apoio de vocês, deixando o gostei. Também não esqueçam de estar se inscrevendo no canal para não perderem os próximos vídeos. E o nosso grupo de ofertas do WhatsApp e do Telegram vai estar aqui embaixo. E também lembrando, se alguém aí já tiver uma dessas duas televisões, não esqueçam de compartilhar aqui embaixo a experiência de vocês, o que vocês estão achando dessas duas televisões, seja pontos positivos e negativos, para estar enriquecendo aqui o conteúdo desse vídeo. Mas de forma geral foi isso, esperamos que tenham gostado. Valeu, falou e até a próxima!